O que teria sido no Brasil durante a pandemia se não fosse o SUS? Claro, nós teríamos ali, com certeza, acontecido como lá nos Estados Unidos, né? Porque os presidentes lá também tinham a mesma lógica, né? A mesma lógica. Quer dizer, veja você que o presidente aí, Bolsonaro, que tem que devolver, inclusive, até as joias, né, do Brasil foram roubadas, então, mas ele preferiu pagar multa por não usar máscara, né? Hoje eu ouvi lá na Assembleia um deputado dizendo: eu sei, Mauro, que ficou usando máscara por 2 anos e tal, e reclamando que o cara, ele acredita que a Terra é igual isso aqui, assim, né, plana. Então, é um absurdo. Então, veja você, eu quero pegar mais um elemento na educação, o que foi desmontado, cultura, né, o que foi feito, mas veja você, mas eu quero, para responder essa pergunta e agora, PT, eu não tenho dúvida de que o presidente Lula, que veja você, né, imaginemos aqui, se nós não tivesse tido o golpe, a Dilma completado o mandato dela, naturalmente o Lula voltaria em 2018, né? Nós teríamos, por exemplo, uma discussão muito premente agora, BRICS. Veja o quanto que nós temos, né, foi projetado lá no primeiro governo Lula, o quanto essa articulação, né, da multilateralidade entre os países para fazer uma composição, não é para poder disputar com a União Europeia ou com os Estados Unidos, mas é para criar uma outra lógica de relações econômicas, sociais e políticas, né? E que agora está se mostrando o quanto é importante. Nós temos já hoje na formatação que se tem praticamente quase que 30% da população mundial já está no BRICS. Nós temos uma atividade econômica. Então, tudo isso foi interrompido, né? E aí você tem, por exemplo, hoje, um país que, se não é essa retomada, se não são as pessoas que foram para as ruas para poder garantir uma votação, que a gente superou, inclusive, todo tipo de política mais nojenta que teve. O ano passado foi as políticas mais nojentas, foi feita na grande escala. O governo que estava aí, ele usou 300 bilhões de reais de dinheiro público para poder fazer chantagem, para poder manipular votações. Veja agora, né, o próprio Bolsa Família está sendo renovado, está sendo ativado porque ele comprou o voto desse jeito. Veja uma instituição, Antônio, como a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Veja que nível que chegou. E o cara está preso, né? O cara está preso. E outro dia eu achei interessante que o advogado dele disse que ele é um herói. Ai, e eu estou construindo aqui a resposta para o que você perguntou. Cara. Porque você está dizendo isso, né? E o que é ainda assim difícil de responder é o seguinte: de onde veio, né, toda essa ideologia destruidora, né, onde as pessoas são incentivadas a morrer por uma ideologia de morte. Porque agora, né, eu acho assim, agora PT, e eu diria o seguinte: e agora a sociedade brasileira, e agora todos nós, como é que nós vamos limpar esse país dessa prática, dessa atitude violenta, porque ainda muitos acreditam com certeza que o ódio o caminho era aquele. E muita gente acha que o ódio veio para ficar. Então, eu até vou inverter aqui essa tabela. Como é que você nos ajuda nisso? Porque o PT, né, o conjunto da sociedade, os democratas, né, e o PT você falou, tem alguma coisa nova? Tem, nas eleições. O que o PT fez? O que o Lula fez? Vem cá, Alckmin. Vem cá, Simone Tebet, vem cá, um conjunto de atores, vem cá, Sarney, né? Falar, mas o Sarney, pois quando eu vi o Sarney entrando na campanha, eu fiquei feliz. Claro. Por quê? Porque nós precisávamos de todos aqueles que entendiam, né, que o país já estava num processo degradante, né, onde, por exemplo, você pega lá um Mauro Cid, pai, né, sendo responsável pela Apex nos Estados Unidos. Lá para quê? Para vender as joias do povo. Veja que coisa que nós chegamos.
Que nível que nós chegamos, né? A relação, e aí nós nem falamos nada, por exemplo, de toda aquela ação lesa pátria que o Moro construiu em torno da Lava Jato. Tem que se investigar, claro, tem que punir a pessoa, claro, mas foi orquestrado para os interesses de grandes companhias mundiais aí, e principalmente americanas, explorar o povo brasileiro, retirar as nossas riquezas, né? Pegar os postos de petróleo da Petrobras, né? Pegar a nossa riqueza, paralisar o Brasil. Se a gente levantar somente o recorte do que o país perdeu com relação ao combustível, que drenou dinheiro para fora, né, que drenou bilhões de reais, bilhões. Então essa conta, que nós precisamos ainda calculá-la, ela é algo que vai retardar o funcionamento do país por décadas. É engraçado, né? A pergunta, ela tem ela muda de característica quando você diz o seguinte: pois é, cara, com esse problema desse tamanho aí, ela tá realmente cabível, né? E ela agora? E aí nós temos que entender que a reconstrução desse país, o que é que nós queremos? Veja bem você, o que aconteceu no Brasil foi uma revanche dos militares, né, e também daqueles civis que deram o golpe em 64, que não aceitaram a Constituinte, que não aceitaram um novo pacto, né, e também abraçado com o interesse americano, que financiou o golpe de 64, como também criou todas as condições para o golpe agora de 2016 e posterior a isso. Então você está vendo que criou-se uma aliança, né, violentíssima, perigosíssima, como o Romero Jucá disse lá atrás: não, vai ser com o Supremo e todo mundo, e foi, né? Mas o que eles fizeram? Eles empobreceram o país, né? O país ficou pobre, o povo sofreu mais. Veja que nós vamos ter uma geração quase toda que não vai ter nenhuma proteção social. Outro dia, uma pessoa que tinha perdido o pai, né? Numa conversa, enfim, ele disse: engraçado, cara, que absurdo. Eu falei: o que é? Eu falei: não, meu pai tinha uma aposentadoria tal, né? E agora a gente pediu a pensão para minha mãe e veio metade. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei assim: mas espera aí, você não apoiava o governo? Você não apoia o governo? Você não estava apoiando o governo? Não, eu estava apoiando, mas e não saiu do mais. Ou seja, o cara ele apoiou a reforma da Previdência, mas ele não tinha noção do que estava sendo feito, nem aprovado, nem nada. Ou seja, ele foi colocado num mundo paralelo, numa bolha, e só escutou o que era o que essas pessoas tinham interesse que ele escutasse. Prejudicaram ele, e ele só descobriu isso tarde demais. Milhões de pessoas foram enganadas nesse sentido. E muita gente está percebendo tardiamente, vamos dizer assim, né, que isso ocorreu. Agora, Mauro... mas eu dou só um recorte nisso. Vou dar um exemplo recente agora. Eu estou sendo até atravessador aqui. Não, faz Geraldo favor. Alckmin esteve em Goiânia há alguns dias, agora no mês de julho. E aí no plenário 600 pessoas, 95% dela, apoiaram, financiaram e trabalharam contra o Lula, né? E aí o Geraldo Alckmin, um grande brasileiro, não tem o mesmo conteúdo que nós defendemos ideologicamente, mas é um cara excepcional. O Lula escolheu muito bem. Eu acho que o bom caratismo está nisso. Você reconhecer isso nas pessoas. E aí o Alckmin, qual foi a dinâmica? Numa audiência lá, né, ele ouviu todos os segmentos empresariais do agronegócio, da indústria, dos serviços, ouviu todos falando lá. E ele falou ao final. Aí eu ouvindo os representantes praticamente do PIB goiano, reclamando, uns lá, de falta de energia, mas apoiaram
a privatização da Eletrobras. Outros, falta de armazenamento, que tinha muita gente do PIB. Outros reclamando dos juros que estavam estorçantes e mais apoiaram. Então, quantos que ainda continuam, né, por um interesse nojento dessa elite nossa, né, a mesma elite que manteve a integralidade desse território brasileiro à custa de sangue, que foram muitos corpos que foram decepados para o país manter essa integralidade, e eles repetem isso agora de novo. Então, assim, que eu pego esse caso dessa pessoa aí, e aí nós temos esse empresariado aí que não tem nem capacidade de entender o potencial que o Brasil tem, né? Que o nosso Estado tem, e investem numa atitude assim estranha. Eu lembro bem, para poder reclamar de falta de energia. Não, eu lembro bem que foi passado lá, e agora foi preciso, só depois dessas eleições, passar daquela emenda do teto orçamentário. Eu cheguei a empresários que produziam medicamentos. Cheguei nele e falei: olha, essa emenda aqui, se ela aprovar, o seu grande comprador é o Ministério da Saúde. Se aprovar, você vai vender menos. Mas o cara, mesmo assim, foi lá e foram apoiou. lá e apoiaram.